Aleluia. Olha o que diz Hebreus 3:7. Assim como diz ou declara o Espírito Santo, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração como na rebelião durante o tempo da provação no deserto. Alguém tem uma tradução aí atualizada? Sua atualizada, Zé? Tem aí? Não, atualizar. A sua é atualizada, né? Lê bem alto aí, ó. Se põe de pé com aquela voz de FM. Quem sabe, ao falar esse versículo, não arrumarás uma digníssima para casar. Vai lá. Amém. Só para melhorar o texto. Agora abre em Efésios. Efésios 5, do 18 ao 21. Hermínio, diminui ali, que a minha Bíblia não vai parar aqui, não. Só isso daí. Efésios 5, do 18 ao 21. E não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda ou dissolução. Diga comigo, mas enchei-vos do Espírito Santo. Diga, enchei-vos do Espírito Santo. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Esse texto é lindo, né? Principalmente o verso 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda ou dissolução, briga e etc. Mas enchei-vos do Espírito Santo. Paulo não está aqui simplesmente nos fazendo um convite, dizendo, olha, irmão, quem sabe, é bom ser cheio, é imperativo. Mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. É imperativo, enchei-vos do Espírito Santo. Irmãos, o único remédio de fato, a solução para se vencer o endurecimento do coração, quando a gente olha Gênesis 6 e 7, a gente encontra ali um momento em que a terra toda foi corrompida. Deus diz para Noé que o coração do ser humano se tornou obstinado, duro, voltado completamente ao pecado, a uma vida longe de Deus, a uma vida desassociada da verdade de Deus. E o que fez essas pessoas, de repente, estarem nesse estado, não foi assim. Foi um abandono no dia a dia, foram deixando. Da mesma forma que o Espírito Santo nos conquista no dia a dia, ao pouco, o inimigo, ele vai colocando distrações, e a gente vai lendo a cada dia menos Bíblia, congregando menos, observando menos princípios da Bíblia, e quando você vê, o coração está duro. Pastor, você está falando do coração que eu sinto bater aqui? Não, isso aí é apenas mais um músculo do corpo. Eu estou falando do coração emocional. É desse conjunto que está ligado às emoções, o ego, e aonde estão as intenções da alma. Onde está a nossa vontade. É esse lado que é o emocional, que nos leva a tomar decisões, dizer sim ou não. É desse coração emocional. A gente vai observar na Bíblia
que o ser humano foi criado, e ele foi criado para continuamente ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Ouvir a voz de Deus. É impossível alguém viver de fato as Escrituras, a vontade do Pai, o Evangelho, o reino dos céus, se você não estiver uma sintonia com o Espírito Santo e com as Escrituras. É impossível. Não existe cristianismo genuíno sem a Bíblia, sem esse tanger, esse mover do Espírito Santo. E talvez alguém se ache tão crente ou tão forte que ele consiga viver sem orar, viver sem estar voltado para as disciplinas espirituais. O grande problema nosso não é quando a gente é fraco, é quando a gente é forte. Quando a gente é forte na alma e na carne, aí é problema. Uma certa vez eu vi um pastor que está na mesma igreja há mais de 40 anos, e eles têm mais de 40 mil membros na igreja. A igreja dele está em vários países. Ele falou, olha, os que são fortes, os que são muito bons, esses rebelam. As rebeliões não acontecem com gente fraquinho, ruinzinho. Ele falou, só os bons, os capazes, caem nessa armadilha da rebelião. Porque são esses que estão cercados de pessoas. Então, o problema da rebelião é que a pessoa ela não vai só, ela vai levar um grupo. E aí, essa é uma situação grave, porque já começa errado. E se fosse só ele, estava ótimo. O problema é que ele vai responder por várias vidas que vai seguir ele. Aí é grave. O pastor João fala uma frase seguinte, até hoje tem anjos que estão tentando entender a armadilha que eles caíram. Porque eles mais cedo de manhã começaram a tocar a música da alvorada, né? E aí o Satanás, que era um anjo de luz, estava lá. E de repente o Satã falou o seguinte, gente, eu vou subir mais alto do que o Altíssimo que está no trono dele. Quem quer vir comigo? E um bocado empolgou e foi. Quando eles assustaram, estava jogado na terra, na atmosfera aí, no inferno. Diz que até hoje tem anjos tentando entender, o que eu caí nessa armadilha? O que eu vim fazer aqui? A Bíblia diz que caiu a terça parte dos anjos. Viraram demônios. O que é um demônio? Você já parou para pensar o que é um demônio? É um anjo bom fora do lugar. Um demônio é um anjo bom fora do lugar. Um ser humano, irmão, se ele estiver fora do lugar, fora de Deus, ele vai ter atitudes parecidas com demônios. É o que a gente chama na batalha espiritual, atitudes endemonizadas. O ser humano nunca vai ser um demônio, isso é fato, ele não foi criado assim. Mas ele vai ter atitudes endemonizadas. Aí, por exemplo, crente pode ficar endemoniado? É um negócio sério, né? Mas crente pode ter atitude endemonizada. Eu já vi sair da boca de crente ou atitude de crente que não. Falou, a fonte disso aí é o inferno, não tem jeito não. É demônio mesmo. Então ele não se tornou um demônio, mas está tendo atitude endemonizada. Se você pressionar a oração em cima dele e pôr a mão, vai manifestar capeta. Vai manifestar. Porque a gente precisa ter um equilíbrio da nossa alma, do nosso coração espiritual, emocional. Quando a gente pega a Bíblia e a gente olha que interessante, ó, Jeremias 17:9. O que Jeremias 17:9 diz? Enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Horrivelmente obstinado para o mal. Jeremias 17:9.
Enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. Sabe qual é a grande armadilha do mundo espiritual das trevas? É eles convencer que você está sentindo algo, pensando algo, está decidindo algo pelas suas faculdades mentais, e aí no fundo, por trás, tem uma mão invisível. Você já conversou com alguém que todo mundo está vendo que ele está tomando um caminho errado, menos ele? E ninguém consegue convencer ele? É aquele que está em 1 Coríntios 10. Confere aí, se é 1 ou 2 Coríntios 10, 13. São as sofismas das trevas. E essas sofismas, essas setas, elas são jogadas. O inimigo não precisa nem estar perto de você. Ele te observa e joga. E você passa a ter pensamentos que geram palavra, ações, e você jura que é você. Talvez essa seja a grande artimanha do inferno. Fazer a gente ter pensamentos que geram atitudes, atitude gera hábito e estilo de vida. E a gente achar que aquilo nasceu a partir da gente, que aquilo é a gente. E para piorar, quando pessoas acham que são usadas por Deus, principalmente onde tem muita questão de dons, tem muito espírito de engano, né? Isso é muito comum. Paulo claramente fala isso na igreja de Coríntios, capítulo 3. Esse era o grande drama da igreja de Coríntios. É a igreja mais carnal do Novo Testamento, era a que tinha todos os dons. Como é que explica isso, pastor? Porque, irmãos, segundo as Escrituras, dons nunca foi o padrão para edificação e direção da igreja. Dons nunca foi e nunca vai ser. Dons é uma ferramenta poderosa para edificar, exortar. E se houver equilíbrio nos usos, ela edifica. Mas só se houver equilíbrio. Paulo, em capítulo 3, diz, olha, vocês são crianças carnais e mundanos. Misericórdia. Mas no mesmo versículo ele diz, vocês são crianças, vocês são cheios de inveja, vocês são carnais e mundanos. Ele está escrevendo para um grupo de crente, uma igreja, que tinha todos os dons. Sabia? Todos os dons. Então, não se mede a vida espiritual de alguém, nós não podemos medir a vida espiritual de alguém por essa aparência dos dons. É igual medir avivamento. Avivamento causa barulho? Causa. O verdadeiro avivamento causa. Causa emoção, choro? Causa. Mas o que a gente vê externamente comprova de fato um reavivamento, por exemplo? Não. Eu já falei aqui que um dia eu estou pregando na igreja e eu comecei a ficar feliz na pregação, Zé. Porque, irmão, uma irmã estava tão quebrada, chorando, as lágrimas correndo, que negócio. Eu falei, o Espírito Santo está tocando, olha, a palavra está... Quando terminou o culto, ela veio conversar comigo. Pastor, fiquei o culto inteiro, eu quero matar no fulano de tal. Eu estou rangendo os dentes de tanto ódio daquele infeliz. Eu falei, você escutou alguma coisa que eu preguei? Não consegui nem concentrar no que você estava pregando. Então, o caminho do cristianismo é a observância da lei bíblica, das leis do reino, da constituição do reino. O que Jesus diz nas bem-aventuranças no Sermão do Monte? Bem-aventurados puros de coração. Por quê? Eles... O que está escrito lá? Vamos lá. Eles verão a Deus? Vamos ver, como conferir? Né? É porque alguns já falou assim, eles herdarão a terra, o céu, um carro novo. Tem uns que estão precisando casar, já falaram, herdarão uma mulher bonita.
Tem umas irmãs que estão querendo casar, fala, herdará o homem do cavalo branco. Acharam aí? Quem achou? Diga verão, eu sabia que era verão a Deus. Diga bem-aventurado os puros de coração, porque eles verão a Deus. Eu pergunto para você, as demais bem-aventuranças fala de muitas bênçãos daqui, a gente colhe aqui, herdarão a terra, serão pacificadores, e etc, etc. Mas eu pergunto para você, qual é a maior recompensa da vida cristã? Um dia estar face a face com Deus. Que isso vai acontecer pelo arrebatamento da igreja. Mas olha a condicional, ter um coração puro. E novamente digo, é ter esse negócio, esse músculo limpinho? Não. É ter esse coração emocional. Aqui, na realidade, fala mais da nossa alma do que... É apenas uma forma didática de explicar essa carga interior emocional, o ego, o centro do nosso homem interior, questão do ego. Porque, irmãos, o que é que nos contamina? É esse turbilhão de batalha na mente espiritual, as mentiras do diabo, as que a gente mesmo mente para a gente, né? O mundo espiritual é tão maléfico que eles põem você mesmo para mentir para você. Aqui tem uma psicóloga. Eu acho a missão da psicologia quase que desumana. Porque você tem que entender a pessoa, o momento dela, e aí fazer ela entender ela mesma. É quase que uma obra do Espírito Santo. É ou não? Já imaginou? É tipo assim, eu quero fazer o bem para você, mas eu não posso diretamente fazer, eu tenho que fazer você enxergar isso, você entender isso, e você ter a atitude, a resposta. Eu pergunto, isso é ou não uma obra parecida com a obra do Espírito Santo? É uma obra parecida com o Espírito Santo. Irmãos, os grandes escritos de Paulo é esse investimento em a gente purificar a nossa alma, o nosso interior emocional. E eu penso o seguinte, como que Paulo conseguiu entender essa igreja, os crentes, a nível de entender essa separação do espírito, da alma e do corpo? A gente sabe que foi o Espírito Santo. Mas Paulo ele foi o apóstolo com maior nível de cultura do Novo Testamento. E um homem que a Bíblia diz que ele viu o céu por dentro. E os escritos de Paulo é esse, que Deus dê a vocês do espírito de sabedoria. Irmão, é sabedoria para me pregar bonito, para me falar, não, é sabedoria para você fazer uma leitura de você mesmo, uma leitura da sua alma, do seu momento, da sua história, dos que estão perto de você, e você conseguir ser um instrumento de Deus, que te abençoa e abençoa quem está perto. Pastor Eudes, qual é a base mínima de ser abençoador? Pelo menos não causar problema. Já está bom. E talvez você pense assim, mas isso é tão mínimo. Experimenta. Ficar uma semana sem causar problema para ninguém. Experimenta, você vê o preço que é. Você acha que é fácil? É não, irmão. Experimenta, põe uma pulseirinha, compra uma pulseirinha. Tá? E fala assim, eu vou fazer um propósito, uma semana olhando para essa pulseirinha, eu não vou causar problema para ninguém.
eu não vou falar de ninguém, eu não vou criticar ninguém, eu não vou brigar no trânsito. Você não sabe o preço que vai ser. Não vou murmurar. Eu sou alguém que não vai causar problema, nem para Deus, nem para os anjos, nem para o Espírito Santo, nem para o esposo, para a esposa. Eu pergunto para vocês, vai ser fácil? Não vai ser fácil. Então, quando a gente fala que o mínimo é não causar problema, parece assim que é muito raso, que é muito simples. Não é não. Não é. Por exemplo, as pessoas têm muita facilidade em aconselhar os outros, em até ajudar os outros a resolver problema. Mas eu pergunto, elas têm facilidade de resolver os problemas delas mesmas? Ou os que cabe a ela resolver? Sim ou não? Tem ou não? Não tem. E talvez seja nessa área que a gente é mais hipócrita. Que a hipocrisia deita e rola, né? Aí o camarada aconselha o outro como resolver o problema do casamento dele, mas ele está tendo o mesmo problema na casa dele, com o cônjuge dele. Aconselha o outro a administrar e ele tem o mesmo problema. Ou pior, né? Então, olha o quanto é necessário a gente ter essa sintonia com o Espírito Santo. À medida que você mexe na sua vida, ou que Deus usa uma pregação e mexe com a sua estrutura, o que vem na hora na nossa mente é, eu descobri uma coisa, sozinho eu não dou conta. Sim ou não? Sim. Eu não sou Adir Macedo, mas eu gosto do sim ou não. Ele fala muito isso, né? Sim ou não? Já está ficando bem velhinho, né? O Bispo Macedo. E aí, ao perceber que você não dá conta sozinho, vai gerar o quê? Atitude de busca. Vou buscar ajuda. Tem um bom livro nessa área, vou ler esse livro. Tem um aconselhador, um aconselheiro, vou procurar. Diz que o remédio só faz efeito se tomar, e tomar certo. Não adianta o médico te dar a receita, você põe a receita na geladeira e diz, receita me cura. Não vai curar. Você tem que ir lá na farmácia e comprar, tomar bezetacil. Não vi ninguém dizer amém. Aí você sai assim, ó. E o pior é que a bichinha é sempre aplicada, né? Assim, arrastando. Né? Irmãos, equilibre a sua capacidade de ouvir a voz do Espírito Santo. Irmãos, se existe uma coisa que eu sou impressionado, é com a capacidade de Deus de ter paciência com a gente. Eu fico impressionado. Ele cria, ele dá o melhor, ele cuida, ele põe um anjo, mandou o filho dele, e ele ainda tem que ter paciência. O texto diz, se hoje ouvires a voz do Espírito, não endureça o vosso coração. A Bíblia diz que Noé ouviu a voz do Espírito e por 100, 120 anos construiu um grande barco, sem nenhuma tecnologia, numa época que não chovia, sabia disso? Não chovia na época de Noé. Subia um vapor da terra, criava um mistério, um sereno, alguma coisa, mas não tinha chuva. Que nem diz a música, chuva, chuvarada, né? Não tinha não. Então, essa capacidade de crer na voz do Espírito é o grande segredo para se viver uma vida em paz.
para se viver uma vida abundante. O que é uma vida abundante? É uma vida na direção de Deus. Pedro foi para a cruz para ser crucificado de cabeça para baixo, e por aquilo ser a vontade de Deus, ser a plena direção de Deus, aquilo era uma vida abundante. Porque você não queira analisar a vida abundante pela nossa cultura latina-americana, a cultura da felicidade. O que é que diz a cultura da felicidade? Eu tenho direito de ser feliz. Nem que para isso eu tenho que quebrar a aliança do meu casamento, eu tenho que matar uns 2, 3, eu tenho direito de ser feliz. A tal da felicidade quebrando princípio. Tem lógica um negócio desse? O conceito de felicidade do Novo Testamento e da nossa cultura atual não tem nada a ver. O profeta Ágabo, lá em Atos, tinha um cinto assim, ele catou o cinto. Você imaginou a cena? Uma reunião de oração, ele catou o cinto e colocou nele e falou assim: assim diz o Senhor, acontecerá com o dono desse cinto. O dono desse cinto vai padecer, vai ser levado às autoridades, vai para Jerusalém e o negócio vai pegar, ele vai morrer decapitado. Aí alguém falou: moço, para de falar, porque o cinto é de Paulo. O cinto era do apóstolo Paulo. E os irmãos entram em aquele pavorou, tá aquele negócio todo. Eu falei: gente, calma. Eu estou bem com Deus, eu tenho vida abundante, sei da minha chamada, eu tenho em mim as marcas de Cristo, do Evangelho, eu estou cheio do Espírito Santo, eu sou próspero, eu tenho vida abundante. Eu não sei se você já viu aquele filme Paulo, o Apóstolo, vale a pena ver. Lindo aquele filme. Aquele filme faz a gente repensar o cristianismo. Na hora que ele vai morrer, vai fazendo os cortes das cenas, né? Paulo falando de amor, falando de paz. Irmão, a mensagem de Paulo entrou tão profundamente no coração de Lucas e no coração do comandante da guarda, que se eles pudessem, eles iam morrer no lugar dele. De tão tocado, tão ministrado que eles foram, por esse amor genuíno no coração de Paulo. Paulo conseguiu ouvir a voz do Espírito nos momentos mais difíceis da vida. Mais difíceis da vida. Toda vez que a nossa visão só ver o nosso acusador, só ver o lenheiro da cruz, o escravo, nós ainda não estamos tendo a visão do que é a eternidade. Irmão, não importa o envelope que te levar para a eternidade. O que importa é você ir para lá. É um acidente, é um câncer, não importa. Porque a morte não tem mais poder sobre nós. Quando a gente morre aqui, é o passaporte para a vida maior, para entrar no mundo espiritual, ter corpo transformado, glorificado. E o que Apocalipse diz? Mas como é bem-aventurado aqueles que não mais sofrerão dano da segunda morte. Morreu aqui, morreu salvo, jamais a morte eterna te alcançará, ou qualquer demônio. Jesus está andando e profetizando: é necessário que eu vá, eu vou. Aí alguém fala assim: não, Senhor, não sei o quê. Aí ele falou assim: se o grão de trigo não cair na terra e morrer, ele não produz nada. Ele é inútil se ele não morrer.
Então ele falou, semelhante o trigo que é semeado para dar aquele pé com centenas e milhares de novos caroços, novos grãos, assim será comigo, eu vou ser semeado. E depois que o Pai, pelo seu Espírito eterno, bradar, eu vou ressuscitar. E eu terei milhões na terra. Aconteceu ou não? Aconteceu. Sabe qual é a grande mentira do diabo? Não morra para o seu ego, para a sua razão. Não morre não. Aldo, você tem razão, Aldo. Aldo, você tem razão. Fica em cima do seu cavalinho da razão. Irmão, quando a gente fica em cima do cavalinho da razão do ego, você está completamente desqualificado para resolver aquela situação. Não tem como resolver. Não se engane, a sutileza do mundo espiritual é muito maior do que a gente já viu. Tome cuidado com seus pensamentos. Faça como Davi no Salmo. Converse com você mesmo. Converse. Principalmente quando você está muito convicto. Isso é um perigo. Perigo. Irmão, sabe onde os meus erros, já observei, estava sempre onde eu era convicto demais. Não, eu estou convicto que é para mim comprar essa caixa. Cuidado. Dá um tempo, vai orar. Espera uma semana para você ver se essa convicção não vai diluir assim, ó, vai pelo ralo. Cuidado com essas convicções, principalmente com convicções que não têm 100% a certeza da palavra de Deus, ou convicções que você nem orou. Um grande escritor chinês, ele diz o seguinte: as convicções de Deus vêm de dentro, suavemente, até chegar fora. As convicções das ações dos demônios, assim, elas vêm de fora e invadem. É semelhante a uma paixão. Não dou conta de viver sem ela, sem ele, é o meu céu, é a minha terra. Engraçado que nunca disse que vai ser o meu inferno. E a maioria das vezes vira um inferno. Irmão, tudo que Deus não está lá já é um inferno. Por que que lá o inferno é ruim? Porque Deus não está lá. Porque se Deus estivesse lá no inferno, aquele fogo terrível, aquele cheiro de enxofre, ia ser mudado. Ia ser uma bênção. O problema do inferno é que Deus não está lá. E quem está lá é mau e não tem cura para ele. É como a Bíblia diz, sofrimento eterno. Enquanto a gente está se debatendo, ouvindo as vozes externas, ouvindo a voz do nosso ego, a gente fica impossibilitado de ouvir a voz do Espírito Santo. E aí é que entra o grande segredo da oração e da leitura da palavra. Aí o que é que acontece? Você começa a orar, a orar, a orar, e aquela voz daquela convicção do carrinho, do cavalinho de guerra, vai ficando longe de você, você começa a ouvir a voz de quem? Do Espírito Santo de Deus. Irmãos, eu não conheço um homem e uma mulher duro que dê conta de ouvir a voz do Espírito Santo e não cair. Nunca ouvi, nunca vi. Nunca vi. E talvez aqui esteja o grande segredo da oração, da intercessão. As pessoas podem rejeitar seu conselho, sua fala, seu abraço, a sua presença, mas elas não podem rejeitar o poder da sua oração. Não pode. E o incrível é que para a oração não tem limite geográfico. Não importa onde a pessoa estiver, o Espírito Santo vai trabalhar. A mão invisível de Deus vai aonde você não pode chegar, aonde a sua voz não chega, não causa impacto.
Quem ora mais pode trabalhar menos, usar menos esforço. Não, eu vou gastar 1 hora ensinando a Bíblia para o fulano. Então gasta umas 5 horas orando, uma semana. Aí depois, em 10 minutos, você vai ver a obra. Você vai falar. Porque os paradigmas já estão estabelecidos na mente da pessoa. Irmãos, eu fico pensando, minha mãe aceitou Jesus com 51 anos. Ela estava enraizada da religião dela, assim, profunda. Ela sabia de cor tudo que tinha que falar e fazer. Aí a minha irmã ficou 6 meses orando, por ela e por mim. E nós no terreiro do inimigo, né? Numa onda, né, do mistério, do profundo, porque o ser humano gosta do misterioso, do profundo. Um dia, eu lembro direitinho, irmãos. Um domingo, o Eudim, com 22 anos, 58 quilos, aquelas camisetas que tinha frase americana, né? E aí a gente não sabia uma palavra em inglês e comprava camiseta. Às vezes a camiseta era um xingamento. Mas a gente estava muito bonito. E aquilo era feito no silk de uma lona por cima do tecido. Irmão, aquilo dava um calorão. Calça jeans e botinha All-Star. Porque All-Star era da época, era show. Está voltando, viu? All-Star está aí. A minha irmã falou uns 20 minutinhos com a gente. Vai ter um teatro hoje na igreja. Era dia de Natal, 24 para o dia 25. Vai ter um teatro na igreja, tal. E eu com meu sonzão, que sonzão que garimpeiro usava, as fitinhas cassetes de música internacional. E aí tinha umas fitas que era legal, aquelas músicas românticas, o cara ficava traduzindo. Eu te amo, o meu coração é maior do que a lua por você. Quem aqui já ouviu as músicas traduzidas? Tem uns aí, aleluia. Aquilo era bom, né, para a alma e tal. E nós ligava na rádio, 10 horas da manhã, nós sentávamos no meio fio, assim, de frente ao bar do meu tio, tudo adolescente. Aí, eu quero mandar música para fulana de tal. Aí tocava aquela, só música romântica, era 1 hora de música romântica. Nós só ia dormir depois desse programa. E as meninas que recebiam as músicas, né? Ficava assim, fulano mandou a música para mim. Ele é lindo. Que o chique era mandar música pela rádio. E o locutor era muito bom. E agora, uma música especial. Deixa eu parar, senão alguém vai querer me contratar para ser radialista, não vai dar certo. A minha irmã pregou alguns minutos. O que eu falei para ela, minha mãe? Não, vou não. Hoje à noite vai ter o tal do pré-réveillon, 24 de dezembro, pré-réveillon. É sinal que ia ter vários, irmão. Até lá. Não, hoje tem pré-réveillon na casa da minha namorada, e nós vamos reunir lá, não. 5 horas da tarde, o bestinho aqui foi tomar banho. E aí, era aquele banho com a canequinha, a gente levava a lata de água. Esse é bom, né? Irmão, e aí era num canto assim do lote, uma paredinha de madeira assim, a gente levava a latinha de água. E minha mãe lavando louça no giral, quem conhece giral aí, ó? Debaixo do pé de manga. Minha mãe está lá areando a louça, né? Eu peguei aquela água assim, tchum, aí eu parei. Me veio um negócio assim, uma paz. Aí eu peguei, levantei a cabecinha assim, e eu ia falar assim, mãe, vamos na igreja da Irene ser crente hoje. O que foi que eu ouvi dela? Eu disse, vamos na igreja da Irene hoje ser crente?
Irmãos, se o Espírito Santo falar, ele muda tudo. Por isso o conselho de Deus, cuidado com sua mente, com seu coração. Porque, irmão, se a gente perder a capacidade de ouvir, nós vamos perder o pastor das nossas vidas, que é Jesus. O pastor está na Bíblia onde? Salmo 23. Sabe qual é o único dom, o talento, a forma da ovelha não ser engolida pelo inimigo? Não ser destroçada, morrer afogada? É ela ouvir a voz do pastor. Eu já falei aqui, irmão, a ovelha é praticamente cega. Ela não é dotada de inteligência. O meu gatinho é muito mais inteligente. Eu tenho um neto, né? O Astion. É um gato que é filho do meu filho. Diz que eu sou avô. Ó, irmão, nunca diga assim, nunca vou ter animal aqui para chamar de meu filho, de meu neto. Uma hora você vai cair nessa armadilha. Uma hora você vai cair. Eu tenho um amigo aí, né, um presbítero, futuro pastor. De jeito nenhum aqui em casa, nunca, jamais. Agora, ai, meu lindo, meu netinho, não sei o quê. Você vê, irmão, é uma graça. Compra brinquedinho, compra, não, é uma graça. O meu gato, quando eu levanto de madrugada para orar, o meu neto, né? Ele pula lá no tanque de lavar roupa, que tem onde tem a torneira. Aí ele pula lá, olha para mim e fala assim, miau. Eu falei, eu vou fazer de quando estão ouvindo. Ele olha assim, miau. E vai subir no tom. Sabe o que é que ele quer? Que eu vá lá, abra a torneira, porque eles amam tomar água corrente. Aí ele toma, pula e vai embora. E vocês acham que eles são bobos? Não são, não. Eles sabem escolher a quem vai agradar. A gente sai todo mundo. Um dia desse aconteceu a semana, o João ficou em casa, ou a Vitória, eu não lembro. O João. Quando a gente chegou, ele foi miar para um dos que tinha chegado para pôr comida para ele. Mas tinha uma pessoa lá. E tinha comida na vasilha. Mas ele queria fazer um charme para alguém, né? Escolher um e miau, 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 miau. Aí você tem que pular. E o cara não quer só a comida. Ele baixa para comer e te olha assim. Por que ele quer? Ele quer que você passe a mão nas costas dele. Fique passando a mão. Aí ele arrepia e come. Você tira a mão, ele para e olha para você. Então, ele é mais inteligente do que a ovelha. A ovelha, ela é 100% dependente do pastor. E todo o seu relacionamento com o pastor é baseado, diga, no ouvir. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração. Ah, pastor, é porque Deus está em solidão, Ele precisa de alguém para conversar? Não. É porque Ele é o nosso pastor. E Ele sabe que para o inimigo não nos enganar, a gente precisa continuar ouvindo da fonte da eternidade, que é Deus. É Deus. Irmão, a gente cai em armadilha facinho. Facinho. E aí Paulo dá a receita. Enchei-vos do Espírito. E ele usa a figura do vinho, mas ele poderia ter usado várias outras figuras. Porque muitas outras coisas podem nos encher. Sim. Um amigo, uma amizade errada pode nos encher. Qual é a ideia do vinho em Éfeso aqui? É a perca do equilíbrio, da razão, do controle, do poder de escolher, de decidir, de andar. O vinho aqui, a palavra em si é apenas uma figura. O importante
para Paulo ilustrar o que aquilo causa. Uma pessoa bêbada é uma pessoa completamente descontrolada. Ele não tem mais domínio. Se ele está vestido ou nu, não faz diferença. Então Paulo está dizendo, olha, cuidado para a sua mente, o seu coração não se encher de tantas coisas. E ele diz, para você evitar isso, vou te dar um conselho, encha do Espírito. Sabe o que é bom ser cheio do Espírito Santo? É porque aonde ele está, não sobra espaço para mais nada. E é aí que a gente vence o pecado com graça e facilidade. Por que às vezes a gente tem que brigar para obedecer, brigar com o pecado? É porque ainda aquilo está na gente. Ainda tem espaço que está sendo dividido. À medida que eu vou permitindo o Espírito encher, acabou, irmão. A nossa vida cristã deve ser igual fazer queijo. O que é que o soro faz? Vai saturar completamente. O que é saturar? É dominar, é predominar sobre cada milímetro da massa. Então, deixa Deus que está no seu espírito dominar completamente seu interior, suas ideias, sua alma, seus pensamentos. Aí eu te pergunto, vai ser difícil ser crente? Não, não vai ser fácil, não vai ser difícil. Porque você vai eliminando essa força negativa e recebendo a força maior. E aí você vai entender que não é mais pelo seu esforço, pela força de lei, etc. É pelo poder do Espírito Santo de Deus. Engraçado, irmão, que a gente fala muito de graça de Deus no Novo Testamento, né? Mas não existe lugar nenhum da Bíblia que Deus tenha se relacionado com o ser humano a não ser pela graça. Porque qual é o mérito? O casal que estava inocente no jardim do Éden, em completa santidade, o que é que eles fizeram para atrair a Deus? Pelo contrário, nada. Porque eles receberam tudo pronto. Isso é o quê? É graça de Deus. E quando fizeram tudo errado, Deus foi lá, matou o animal, vestiu e redimiu, é o quê? Graça de Deus. Por exemplo, no Antigo Testamento, Deus a recebeu uma pessoa porque ele fez um sacrifício do animal. É graça, irmão. É só misericórdia. Só misericórdia. É só misericórdia. Lá na sede tinha um presbítero, aí ele falou assim, agora você é messiânico. Agora eu vou viver a lei. Eu falei, cara, você já pensou tanto que é difícil cortar o cordãozinho? Vai doer. Se você quer cumprir a lei, você tem que fazer a circuncisão. Aí ele, circuncisão. E essa anestesia. Que é para você, o pacto tem que doer. Porque Jesus na cruz, quando fez o pacto da graça, doeu. Foi cruz, foi chicote. O menininho judeu segurava os pés e a mão, e o sacerdote com uma faquinha de pedra cortava o negócio. O sangue corria mesmo. Você quer cumprir a lei? Então começa pela circuncisão. Começa por aí. Né? Aí ele, eu acho que eu vou desistir desse negócio. Eu acho que o Novo Testamento é melhor, a graça. É melhor, né? Se coloque de pé. O pastor está falando de coisa tão séria e vem com isso, né? Irmão. Irmãos, o que uma vida cheia do Espírito Santo produz? Comunhão, adoração, gratidão, submissão. Está tudo do versículo 18 ao 21. Está tudo lá no contexto do capítulo de Efésios 5. Comunhão, falando entre vós em salmos. A comunhão faz o Espírito ferver. Adoração, cantando hinos e cânticos espirituais. A igreja em comunhão. Gratidão, e sempre dando graças por tudo a Deus.
Submissão. Sujeitando-vos uns aos outros em Cristo. Irmão, isso aqui é forte. O que a gente entende de submissão? A Deus. Eu sou submisso a Deus. Mas a prática disso passa por onde? Pelos relacionamentos e pela a liderança de pessoas que estão acima de você. Ah, eu sou submisso. Vamos fazer o teste amanhã lá no seu trabalho, com o seu encarregado, que você já está com raiva dele faz tempo, que você já fez a oração aquela oração, Deus, tudo que Ele me deseja, que Ele receba o dobro. Talvez você já cantou Sabor de Mel para Ele várias vezes. Tu estarás lá embaixo e eu no trono, tu terás que me aplaudir. É a famosa música da vingança, né? Sabor de Mel. Quando eu lembro que eu já cantei essa música, eu achava ela maravilhosa. Meu Deus do céu, eu tinha um espírito de vingança e não sabia. Bom, pensa naquela letra direitinho, com a crítica assim, à luz do Novo Testamento. Jesus vira e diz assim: se alguém te pedir o terno, dá a camisa de baixo também. Te pediu para andar 1 milha, vai 2. Se alguém te der um tapinha de um lado, oferece o outro. Aí a gente na igreja cantando uma música que fala de vingança. Sabe por que a gente faz isso? Porque a maioria está fazendo. E o negócio é colorido, é bem colocado, é bonito. Eu quero dar um conselho para vocês. Vai durar 1 minuto e meio. Mas é 1 minuto e meio no meu relógio. Calma, não vou demorar não. Nós já vamos encerrar. Irmãos, eu participei. Aliás, senta um minutinho aí. Senta aí que eu não vou cansar vocês. Senta aí. Eu tenho participado de uma reunião do Conselho de Pastores. Eu vou fazer 27 anos que eu participo de reunião para obreiro. Não é obreiro. O assunto lá é feijoada. Lá fala de tudo mesmo. E semana passada eu fiquei escandalizado. Falei, Deus, está acontecendo tudo isso. E isso me acendeu uma luz. E eu quero dar uma orientação para vocês. Se você quiser obedecer ou não, não é problema meu. Tá? Não é problema meu. Mas uma coisa eu sei, se você não obedecer, eu vou ter que depois te ajudar a resolver problema. E eu já fiz isso demais. Irmãos, vocês não têm ideia de igrejas com lideranças em pecado. Fachadas lindas. Você chega no culto assim, não, tá aqui, irmão, aqui. Nós não tá na terra não, tá no céu. É só fachada. Se você tem um pastor, uma família pastoral, que é crente ainda, que ele está só com a mulher dele, eu nem estou falando de estar com outra mulher não, porque agora tem outros problemas, agora está com outros homens. Meu filho, minha filha, ora pela sua liderança, porque o trem está feio. O comum hoje não é os pastores arrumar uma outra mulher não, é arrumar uns parceiros. E você talvez pense, isso é 1, 2 igrejas em Goiânia. Eu vou ter que rir para você. Pessoas que aparentemente muitas cheias de dons, com pecados terríveis. Terríveis. Pode tocar o barco, irmão, deixa isso aí, ó. Não estou citando ninguém, não estou falando o nome de ninguém, e é fato. Então, deixa eu te dar um conselho. É simples demais. Cuidado com quem põe a mão na cabeça de vocês. Porque é lei da semeadura. Você só dá o que você tem. O que você tem.
Ó, esse ato, olha para mim. Você sai lá, você vai em qualquer lugar aí, você sai lá da frente, chega lá e faz isso, não faz? A gente faz isso, eu já fiz isso demais, não faço mais. Aí a pessoa vem, tá a mão na sua cabeça. Ele vai te dar o quê? O que ele tiver. As pessoas não dão o que elas querem dar, elas vão dar o que elas são e têm. Você não pode dar para ninguém o que você quer dar, você vai dar o que você é e tem. Se essa pessoa for rebelde, se essa pessoa tiver algum capeta, tiver algum demônio, ela vai dar ele para você. Porque esse ato é uma total entrega, eu estou nas suas mãos. Você está dizendo, eu estou sobre o seu governo. E a gente não precisa ir longe. Eu estou muito esperto com isso. Muito esperto. Muito esperto. Hoje, por exemplo, se eu for em qualquer congresso, eu não vou deixar ninguém lá pôr a mão na minha cabeça. Ah, mas é o bispo, não importa. Eu não congrego com ele, não conheço a história dele, a família, não sei, não vou deixar. Eu participo, recebo a palavra. Se Deus quiser me tocar, vai ter que me tocar lá na cadeira. Que eu não vou, mano, naquela muvuca lá na frente, para ninguém vir pôr a mão em mim. Eu fui numa noite, numa igreja, não tinha gente saindo pela janela. Sentamos na segunda fila, assim, ó. Na hora que chamou o pregador, meu espírito de maranhense, falou, essa coca aí, essa Fanta aí é coca, mas essa coca aí é Fanta. Na hora, irmão, a repulsa. Falei, esse pregador aí, ele não está certo, não. Aí, para piorar, olha o que aconteceu. A Vitória era pequenininha, uns 6 anos, e ela tinha refluxo. Então ela vomitava por qualquer coisa. Se ela espirrasse, vomitava. Se ela assustasse, vomitava. Ela põe um pirulito na boca. E quebrou o pirulito dentro da boca, e não quietava, né? Aí ela tá passando nos meus pés, da meia para lá e para cá. Ela tropeçou, engoliu, engasgou e vomitou até. Na hora que ela começa a vomitar no corredorzinho assim, o pregador tinha descido, estava descendo, ele já foi lá. Imagina o show que ele deu. Olha o Espírito Santo fazendo a obra, e o povo... E eu, miserável, se eu fosse teu pastor, eu ia te disciplinar, seu incircunciso. O melhor para o crente é que a gente pode xingar biblicamente, né? Seu filisteu, né? Seu incircunciso, usando a Bíblia. Porque a gente tem que ser bíblico. Só que o vice-pastor estava lá no púlpito e ele observou. Ele foi tentar para o meu rumo assim, eu olhei para ele, vem, vaza. Eu quero que tu estique a mão para pôr nela, que eu vou agarrar na mão, eu agarro na hora. Na hora, não põe. Nem meu, nem meus filhos, não põe. Aí ele foi assim, pegou o outro rumo. Terminou, o vice veio. Tudo bom? E vocês é visitante, né? Eu falei, somos. E pensei assim, não volto aqui mais nunca. Então, você me desculpa, mas o que aconteceu com sua menina? Falei, ela tem refluxo, ela estava com o pirulito na boca, ela tinha acabado de mamar uma mamadeira inteira, ela tropeçou e vomitou, e o cara deu aquele show. 2 semanas depois, veio a revelação. A coca realmente era Fanta. Se coloque de pé. E eu vi ele pôr a mão na cabeça de muita gente, profetizar. Não. Nós temos o Espírito Santo. Se nós não discernirmos essas coisas, a gente leva a maldição para a nossa casa. Está muito comum hoje. Se levanta um pregador gigante, prega em todos os grandes congressos. Passa um ano e meio,
O que é que as próprias redes sociais faz? Que promove ele? Revela o pecado dele. Então, está um negócio difícil. A gente tem que ficar no versículo que Paulo falou: ouvir de tudo, reter o que é bom. E cuidado. Ah, mas é a profeta, a mulher de oração, o homem, não. Não, cuidado com isso. Sabe por que às vezes a gente faz essas concessões? Porque a gente não quer buscar Deus. Em vez da gente buscar Deus e pagar o preço, a gente quer que alguém faça. Ah não, o Luiz Cláudio já ora muito, que ele ore por mim. Eu vou me submeter totalmente a ele. Irmão, aprenda você a orar. Aprenda você gritar na sua casa, você que é homem. Ah, mas lá em casa não tem homem, só é mulher. Você é a profeta lá na sua casa. Se você for levar alguém na sua casa, preste atenção quem é. Preste atenção. Ouça a voz do Espírito. Não se iluda com a aparência, não. A palavra já diz, aparência. Parece que é. Tem vezes que é, tem vezes que não é. Tem vezes que não é. Eu já fui extremamente criticado. Porque que eu ando debaixo da liderança que eu estou, eu já fui. E sabe qual é a resposta que eu dou? Ele está com a mesma mulher há mais de 30 anos. Ele não apronta com o dinheiro da igreja. Já teve um que teve a coragem de falar para mim, mas ele é ruim demais para pregar. Eu falei, não, mas o caráter é melhor do que a pregação. Melhor do que a pregação. O que adianta dar show, fala bonito, e revela o céu e a terra, e ser um pilantra? O que adianta? Os frutos dele mostram. Ele criou bem os 2 filhos, está casado, formado, encaminhado. Todo homem tem falha? Oh, claro que tem. Mas não é falha de morte. Não é pecado de morte. Não é. Pastor João veio um dia aqui na igreja, tem uns 5 anos. E na época o caminho era esse assim, se você pegar aqui, passear lá na BR, né? E o pastor João pegou o carro e está indo. Quando ele olhou, ele encontrou uma figura evangelizando, irmão. Essas moças que ficam aí, sabe? Evangelizando. Só que o irmão era pastor. Estava evangelizando uma obreira dessa aí, ó, a obreira do sexo. Ai, mas o que o irmão está fazendo aqui, na beira da calçada, de um motel? Mas estava numa conversa tão boa que o pastor João passou, ele não viu. Mas pensa num cara que trazia o céu rapidinho para a terra com o violão e a voz dele. Que você jamais imaginaria isso. Esses acontecimentos só me servem para uma coisa: vou ficar mais atento. Vou ficar. Você pode ir no congresso que você quiser, visitar a igreja que você quiser, mas pelo menos toma cuidado com isso que eu vou te falar. Cuidado com as pessoas pôr a mão na sua cabeça. Cuidado. Ouça a voz do Espírito. E quando a sua alma estiver gritando para você tomar uma decisão, eu vou te dar um conselho. Principalmente busque, converse com a sua mulher. Se ela for uma mulher equilibrada, converse com ela. Quando eu estou muito convicto das coisas que eu vou conversar com a Meire, sabe o que é que eu escuto? Não. Um dia eu falei, não, ela está igual Moisés. Eu casei com Moisés, só fala não para mim. E aí a gente que é homem chega lá como? Meu bem, vai ser assim, ó, tá tudo arrumado para cá, para colorida, aqui azul. A gente dá os detalhes, igual um menininho tentando convencer a mãe para concordar. A mulher vai só fechando a cara, né? Não concordo. Eu acho que isso aí vai dar BO, isso aí vai dar problema. Minha mãe era desse tipo. A minha mulher do mesmo jeito.
Aí me dá uma tristeza, assim, aquele vazio. Eu falei, eu vou orar, não vou fazer não. Porque às vezes que eu desobedeci minha mãe, ou às vezes que eu não esperei, eu levei na cabecinha, irmão. Eu levei. Diga, a mulher, numa casa, é um radar. O homem é a arma de ataque. E você é o avião com o foguete. Mas a mulher é o radar. O que é que o radar faz? O radar dá tiro? O radar briga? O radar não, o radar te dá a perfeita direção para não errar o alvo. Então, irmão, conversar com a sua mulher não deixa você menos homem. Pelo contrário. Faz você ser mais produtivo e acertar. E graças a Deus que Deus tem me dado capacidade de conversar e ouvir. E eu tenho errado menos. Diga, eu sou uma ovelha. E a minha maior habilidade para ter vitória, direção, coloca a mãozinha assim, é ouvir. Deus não disse, ouça para te manipular, foi para te direcionar. Vamos orar? Eu quero que você ore pela sua casa, pela sua vida. Pastor Eudes, eu já deixei gente demais pôr a mão na minha cabeça. Faço uma oração hoje. Deus, se eu herdei aí qualquer maldição, qualquer herança, quebra hoje. Eu quero sair daqui livre. Pai, no nome de Jesus. Nós estamos numa noite, ó Deus, muito importante. É uma noite que o mundo espiritual, ó Deus, está muito real nesse lugar. Deus, em nome de Jesus, eu quero orar por cada filho e cada filha tua aqui, que recebeu alguma herança inconsciente sem saber. Eles estão agora debaixo de uma nova autoridade, de uma nova liderança. Acima de nós está o Senhor. Acima de nós, Senhor, está a liderança. E depois de todos nós, o Senhor. Que nessa hora seja quebrada toda e qualquer intenção do inimigo, toda e qualquer maldição contra nós, a nossa casa, contra os nossos filhos, as finanças, a saúde, qualquer área da nossa vida que está debaixo de algum governo, de alguma influência que não seja o Senhor, seja nesta noite anulado em o nome do Senhor Jesus. Diga nesta noite, eu renovo o meu compromisso com o senhorio do Senhor Jesus, pela sua palavra e pelo ouvir o Espírito Santo. Diga, eu renovo o meu propósito de obedecer a autoridades constituídas, desde que elas estejam no Senhor e na sua palavra.